No cerne do livro de Daniel, encontramos uma narrativa poderosa sobre fé, coragem e a força da fidelidade a Deus. Esta história é um testemunho atemporal que continua a inspirar gerações. Três jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, se veem em uma situação que colocará sua fé à prova. Eles enfrentam um dilema que desafia não apenas suas crenças, mas também sua sobrevivência. Sua devoção é desafiada por um rei poderoso e um decreto implacável, que exige obediência absoluta e nega a liberdade de adoração. A fornalha ardente se transforma no palco de um embate épico entre a força humana e a soberania divina. Neste momento crucial, a intervenção divina se manifesta de maneira milagrosa. Esta história, apesar de antiga, ecoa profundamente em nossos dias. Ela nos oferece lições valiosas sobre a importância de manter a fé, mesmo diante das adversidades mais extremas. Ela nos recorda que a fidelidade a Deus pode nos conduzir a caminhos árduos, repletos de desafios, perseguições e até mesmo ameaças à nossa própria vida. No entanto, é através dessas provações que nossa fé é fortalecida. No entanto, a mensagem central permanece inabalável. Deus jamais abandona aqueles que lhe são fiéis. Sua presença é uma constante, oferecendo proteção e esperança em meio às dificuldades. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, era famoso por seu poderio e arrogância. Ele governava com mão de ferro e esperava a obediência absoluta de todos os seus súditos. Ele havia erguido uma estátua de ouro colossal, uma obra-prima que brilhava ao sol e simbolizava seu domínio e riqueza, e ordenou que todos se prostrassem diante dela, em adoração, como um sinal de lealdade e submissão ao seu reinado. A ordem era clara e inflexível. A desobediência seria punida com a morte na fornalha em chamas, uma execução dolorosa e aterrorizante. O decreto do rei colocou os três jovens hebreus em uma situação extremamente delicada e perigosa. Eles serviam a um rei terreno, mas sua lealdade absoluta pertencia a Deus, o Criador do universo. Curvar-se à estátua significaria negar sua fé no Deus único, um ato inimaginável e inaceitável para eles. Desobedecer ao decreto significaria confrontar a fúria do rei e a terrível sentença de morte, uma escolha que exigia coragem e fé inabalável. Eles se encontravam em uma encruzilhada, tendo que escolher entre a obediência a um rei humano e a fidelidade ao Rei dos Reis, uma decisão que definiria seu destino e sua fé. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, firmes em sua fé, não hesitaram em sua decisão. Com uma convicção inabalável, eles responderam ao rei que não se curvariam diante da estátua. Eles afirmaram que seu Deus era poderoso o suficiente para livrá-los, mas mesmo que ele escolhesse não intervir, eles se recusariam a adorar outros deuses. Suas palavras ressoaram com a força da fé, desafiando a autoridade do rei e declarando sua lealdade inabalável a Deus. Eles estavam dispostos a enfrentar as consequências de sua fé, mesmo que isso significasse a morte. Eles escolheram obedecer a Deus acima de tudo e confiar em sua proteção e providência. A recusa dos jovens despertou a fúria de Nabucodonosor. Cego pela ira, ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Os soldados do rei, protegidos por suas armaduras, mal conseguiam se aproximar do calor extremo da fornalha. A cena era aterradora, um lembrete brutal do poder e da ira do rei. Mas mesmo diante da morte iminente, Sadraque, Mesaque e Abed-nego permaneceram inabaláveis. Eles se recusaram a ceder à pressão e mantiveram-se firmes em sua fé. O rei, em sua fúria, sem perceber, preparou o cenário para um milagre extraordinário, um testemunho do poder de Deus e da fidelidade daqueles que o amam. Os soldados do rei, com grande dificuldade, amarraram Sadraque, Mesaque e Abed-nego e os lançaram na fornalha ardente. O calor era tão intenso que os próprios soldados que os lançaram foram consumidos pelas chamas. A cena era apavorante, parecendo selar o destino dos três jovens e marcar uma vitória para a tirania e a idolatria.
No entanto, a história estava longe de terminar. O ato de lançar os jovens nas chamas não extinguiu sua fé, mas a fortaleceu ainda mais. Eles estavam dispostos a enfrentar a morte em vez de negar seu Deus, demonstrando uma fé que transcendeu o medo e a dúvida. Nabucodonosor, observando a cena, ficou perplexo. Ele não podia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Ele viu 4 figuras caminhando na fornalha, não 3. As chamas não os tocavam, e eles andavam como se estivessem em um jardim. E o quarto, descreveu ele, parecia um anjo do céu. Sua presença era radiante e cheia de paz. O rei, incrédulo, se aproximou da fornalha e ordenou que os jovens saíssem. Sua voz tremia de emoção e espanto. A fornalha, que momentos antes representava a morte e a destruição, agora se tornava um lugar de milagre e libertação. A luz divina preenchia o ambiente. A presença do quarto homem na fornalha, um símbolo da presença de Deus, é central para a história. Ele estava ali para mostrar o poder e a proteção divina. Ela demonstra que Deus não abandona aqueles que lhe são fiéis, mesmo em meio às provações mais difíceis. Sua proteção é constante e inabalável. Ele está presente, caminhando ao nosso lado, protegendo-nos e sustentando-nos em meio às chamas da adversidade. Sua presença nos dá força e coragem para enfrentar qualquer desafio. Para espanto de todos, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha ilesos. O fogo não os havia queimado, nem seus cabelos ou roupas foram chamuscados. O cheiro de fumaça não se agarrava a eles. Eles emergiram da fornalha como se nunca tivessem entrado, um testemunho inegável do poder de Deus e da realidade de sua promessa de proteção. A fornalha, que deveria ser seu fim, tornou-se um símbolo de sua libertação. O fogo, que deveria consumi-los, tornou-se um símbolo da glória de Deus. O milagre não apenas salvou suas vidas, mas também proclamou a grandeza de Deus para todos que testemunharam, incluindo o próprio rei Nabucodonosor. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego oferece lições atemporais sobre fé, coragem e fidelidade. Eles nos ensinam que a fidelidade a Deus pode exigir sacrifícios e que podemos enfrentar oposição por causa de nossas crenças. Mas também nos lembra que Deus é fiel e não nos abandonará em nossos momentos de necessidade. A fornalha ardente se torna um símbolo dos desafios e provações que enfrentamos em nossas próprias vidas. Assim como Deus esteve presente com os 3 jovens, Ele promete estar conosco em nossos momentos de necessidade, oferecendo conforto, força e um caminho a seguir. A história de Daniel 3 é um chamado à ação, um convite para vivermos vidas marcadas pela fidelidade a Deus, não importa o custo. É um lembrete de que nossa lealdade final pertence a Ele e que Ele é digno de nossa confiança, mesmo quando enfrentamos o desconhecido. Que a história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos inspire a viver com coragem, convicção e uma fé inabalável no Deus que é capaz de nos livrar, seja qual for o fogo que possamos enfrentar. Lembre-se, Ele permanece fiel, mesmo quando tudo parece perdido.